Amém, igreja? Tá todo mundo animado hoje para aprender sobre a voz? Amém? Todo mundo assim interessado em saber sobre a voz? Amém? Ih, mas eu tô achando vocês muito sim, gente. Tá todo mundo animado? Amém, glória a Deus. Amadas, primeiramente eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 27. Dia 1º de julho até dia 16 nós vamos ler o livro de Marcos, viu? São 16 capítulos. Amém? Nós estamos no João, né, pastora? Eu já comecei até o meu Marcos, sabe? Ai, Mas dia 1º, toda a igreja, nós vamos começar a ler o livro de Marcos, tá bom? É que sentido, irmão. amém, glória a Deus. Vamos nos posicionar de pé em reverência à palavra do Senhor. 10, 27. Vamos lá. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos só a igreja agora num lindo coral? Fala esse versículo, amém? Só a igreja. Amém. Amado Deus e Pai, é a Tua palavra, Senhor, que foi lida. Meu Deus, e nós sabemos que esta noite não será diferente das outras terças, pois o Senhor tem porção de cura, de fortalecimento, de vida para cada uma que está aqui. Fala conosco, Senhor, no profundo, de maneira com que cada mulher saia daqui fortalecida e edificada no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridas? Antes da gente entrar no tema de voz, eu queria trazer um versículo sobre voz, porque a Bíblia, ela fala muito sobre voz. A Bíblia o tempo todo, ela nos fala a respeito da voz do Senhor, como o som de muitas águas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A Bíblia o tempo todo faz referência à voz. Então esse versículo, gente, eu acho ele tão tremendo, porque diz que nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Nós temos vivido um tempo em que algumas ovelhas têm se encontrado confusas em relação à voz do Senhor. E existem algumas coisas que podem nos fazer confusas em relação ao timbre, à voz do Senhor nas nossas vidas. Trazendo para a nossa vida humana, quando nós fechamos os nossos olhos e pensamos em alguém, vocês já repararam que a gente às vezes imagina até o tom de voz daquela pessoa? A gente, às vezes, por telefone, sem conhecer alguém, a gente descreve aquela pessoa simplesmente pelo tom de voz da pessoa. Não é verdade? Às vezes, uma atendente, a gente vai ligar, vai marcar um médico, ou a gente vai ligar para um serviço de telemarketing. A gente, às vezes, imagina aquela pessoa simplesmente pelo tom da voz. E com o Senhor, eu tenho percebido, dentro do convívio de amigas, com mulheres, que muitas mulheres têm perdido a referência do que é a voz do Senhor na vida delas. E quando nós estamos confusas em relação à voz, nós começamos a dar ouvido para qualquer voz. E a Bíblia nos diz que nós devemos estar atentos à voz do Senhor. Porque se nós entendemos que é o Senhor que nos fala, nós estamos bem direcionadas, nós estamos com saúde e nós vamos chegar aonde nós queremos. Tem mulher aqui querendo chegar em caminho de vitória, no lugar de vitória? Amém? Em toda a trajetória do povo de Deus, Deus falou com o seu povo. Até hoje, Deus fala com o seu povo. Mas se uma igreja se encontra com o ouvido tampado, com uma rolha de cera espiritual, trazendo para os dias, para a nossa vivência, o que é uma rolha de cera? É quando o nosso ouvido está tão sujo, tão tampado, que a gente escuta, mas a gente não entende bem as palavras. Quem aqui lembra daquele comercial da Aurice Gina? Não é? Escuta, mas não entende bem as palavras. Tem muita mulher de Deus que está se achando assim, pastora. Até escuta o que Deus está falando, mas não entende a profundidade daquilo que Deus está revelando. E quando nós não entendemos a importância disso, nós começamos a andar como ovelhas sem pastor. E uma ovelha sem pastor, amada, é uma ovelha perdida. Uma ovelha sem direcionamento é uma ovelha que não sabe o que faz. O animal ovelha é um animal que, se você pesquisar na internet sobre o comportamento da ovelha, a ovelha ela foi criada, ela foi ensinada a precisar de um pastor. Uma ovelha sozinha, ela não consegue se locomover, ela não consegue fazer tudo por si só. Ela precisa de um direcionamento.
Por isso que nós precisamos entender, olha, eu preciso escutar e entender o que o Senhor me diz. Nós precisamos entender que a rebeldia, que muitas das vezes se torna uma rolha de cera para os nossos ouvidos espirituais, é o que tem nos levado a um caminho de derrota. Às vezes nós falamos assim, mas o Senhor não fala comigo. Eu já escutei isso. Pessoas às vezes indagando, você ouve Deus? Sim, eu ouço. Mas como que Deus fala? Como Deus fala? Eu não consigo escutar Deus. Eu não consigo ouvir Deus. Nós precisamos buscar do Senhor esse discernimento. Senhor, ainda que os meus ouvidos espirituais não estejam abertos, nessa noite eu quero sair com eles daqui aprimorados, fortalecidos, amadurecidos. Quando uma criança nasce, pastora, o ouvido daquela criança está formado por fora, mas ele não está totalmente amadurecido. É profundo isso, não é? Nós trazendo isso para a nossa vida espiritual, quando nós entramos como criança, que precisamos de leite, os nossos ouvidos espirituais estão sendo treinados para ouvir de maneira mais profunda aquilo que o Senhor tem para nos falar. Não é assim que funciona? Na nossa vida humana, é da mesma forma. Quando uma criança nasce, bebezinha, ela está ainda amadurecendo as vias sensoriais auditivas para aquele todo som que ela vai começar a escutar. E você sabe que é algo tão interessante, que durante todo o nosso processo de vida, nós estamos sofrendo constantes amadurecimentos. O nosso sistema auditivo ele vai amadurecendo ao longo dos anos. À medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo células. Alguma coisa amadurece, outras vão se perdendo. Esse é o processo da vida. Então, no nosso processo de crescimento espiritual, nós precisamos deixar com que o nosso ouvido espiritual seja amadurecido pelo fluir do Espírito Santo de Deus. Né? Em tudo nós podemos tirar e ver o cuidado do Senhor. Por que eu estou falando da voz no sentido do ouvido? Porque nós falamos e nós aprendemos e nós nos identificamos com um tipo e um padrão vocal. Né? Cada um tem um tipo vocal único e exclusivo. Vocês sabiam disso? Cada um tem um timbre. Cachorro consegue muito bem distinguir timbres vocais, mais do que a gente. Porque eles têm um aprimoramento auditivo, para alguns sons, eles conseguem perceber algumas frequências auditivas mais do que o ser humano. Você já viu cachorro, por exemplo, você está assim, você tem um cachorro, você não escutou nada, o cachorro sai latindo. Não é assim? Você fala, gente, o que é isso? O que esse cachorro está? Porque o cachorro consegue escutar primeiro. Ele tem uma percepção de algumas frequências que nós não temos. Então, nós começamos a falar porque nós estamos o quê? Ouvindo. Então, isso é muito forte. Por quê? Tem muitas irmãs que falam assim, eu quero tanto falar de Deus, mas eu não consigo. Mas será que você está escutando Deus falar com você? Será que você está sendo treinada pelo que você está escutando? Nós falamos aquilo que ouvimos. Uma criança, quando ela nasce em processo de amadurecimento, igual eu disse para vocês. E aí o que acontece? As primeiras coisas que aquela mãe começa a fazer é o quê? Brincadeira com som de língua. Tá, 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 tá. Você já viu toda mãe assim, não é? Mãe, tia, se tem alguém que não tem filho ainda, é tia, avó, todo mundo brinca com criança assim. Mexe com a boquinha. Isso daqui, instintivamente, sobre o direcionamento de Deus, é uma forma o quê? De aprendizado para os primeiros sons da criança. Por que a criança aprende a falar primeiro mamãe e papai? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Gente, nós estamos participando. Hã? Porque é o que mais escuta? Também. Mas não é isso primordialmente. Alguém quer arriscar? Ninguém? Então tá. Porque os sonzinhos são os bilabiais. O que é mais fácil de aprender? Papai ou lago? Papai. Porque olha aqui a boquinha. Você chega para a criança, papai. A criança olha para a sua boca. Vocês já viram como que a criança olha para a boca? Quando é bebê, você está conversando com a criança, ele fica assim na sua boca. Papai, mamãe, babá. A boca faz o quê? Junta. Então, é o primeiro som, ela está olhando aquilo ali, ela está aprendendo. Por isso, para vocês que estão aqui, mamães de primeira viagem, mamães com criança que estão com dificuldade de fala, mamães que têm crianças que até falam, mas que estão observando, que estão trocando alguns sonzinhos. É muito importante você, que é mãe, que é tia, que é avó, quando vai conversar com uma criança, você tem que estar na altura da criança. Entendeu? Sim ou não? Vou pegar seu filho de exemplo. Como é que ele chama? Miguel. Vem cá, Miguel. Na titia.
Sobe aqui. Então, nós temos o Miguel aqui. Lindo demais. Então, se eu for conversar com o Miguel, Miguel, que cor que é seu tênis? É rosa? Não? É preto? Laranja. Então, você tem que procurar, sempre no processo de aprendizado, você tem que chegar na altura da criança. Vocês estão vendo que ele está fixando o olhar no meu olhar, né? Nós estamos conhecendo agora. Está fixando o olhar no olho, fixa o olhar no olhar, e a altura da boca, da face, está próxima da criança. Então, a criança que conversa com o adulto na mesma altura, ela vai ter mais facilidade de aprender os sons. Então, é importante, você vai conversar numa altura, você não vai gritar, porque não tem necessidade de gritar, porque a criança está próxima a você, né? Então, você vai manter um tom de voz agradável para o aprendizado da criança, tá? Obrigada, viu, Miguel? Beijinho. Vai lá na mamãe. Então, isso é muito importante. Você sempre conversar na altura. Já imaginou que coisa mais desagradável? Você está conversando com alguém, a pessoa o tempo todo está berrando na sua cabeça. Vocês gostam que alguém converse com vocês no grito? Não. Você imagina uma mãe. A mãe está lá na cozinha, o menino está lá na sala. Aí a mãe começa, grita com o menino, fica sem voz, fica rouca. E a criança aprende a conversar, sabe como, pastora? Gritando. Aí a mãe fala assim, eu não sei porquê, doutora Lisa, esse menino grita demais, eu trouxe ele aqui porque ele está com um nódulo vocal. Isso é uma coisa que eu queria, muito importante. O índice de crianças com problemas vocais, nódulos vocais, ele tem aumentado muito. Então, tem doenças que antes eram comuns a adultos, hoje as crianças estão adquirindo, que são nódulos. Então, alguns nódulos não somem. Alguns nódulos perduram. Já viu criança com voz rouca? Criança com aquela voz cansada? Criança que conversa as veinhas do pescocinho, tudo levanta? Então, assim, os desenhos animados de hoje induzem a criança ao grito, porque a criança ela sempre quer se espelhar em um personagem. Os personagens são muito agressivos dos desenhos de hoje. Então, além do personagem, tem a mãe e o pai que grita. Então, às vezes, a mamãe e o papai estão cansados, fica lá na sala, aí a criança chega, quer brincar, que é o normal da criança. Já ficou o dia inteiro sem o pai e sem a mãe. Aí o que acontece? A mãe coloca o menino de frente à televisão e vai conversando com o menino da cozinha, o menino está lá na sala. Então, é problema auditivo, problema vocal, problema para a casa toda. Tá? Então, gente, essa é a primeira dica. Então, nós vamos aprender a trabalhar a voz, primeiramente, com a criança. Tá? Quem tem criança, não se esqueçam disso. Sempre abaixar e procurar pronunciar e articular bem os lábios. Então, por exemplo, desde bebê, gente, nós fomos programados para aprender a falar. O Senhor nos programou a isso. Né? No entanto, muitas crianças têm achado assim, dificuldade de fala, vai começar a falar com 4, 5 anos. Por quê? Pai e mãe não conversam, deixa na televisão. Criança não consegue ver, ela está aprimorando também, amadurecendo o processo visual. Então, o que acontece? Se fica muito longe da criança, a televisão, por mais que ela veja aquele personagem conversando, ela não está conseguindo ver os lábios mexendo com tanta perfeição. A criança vai crescer falando tudo errado. Outra coisa, quando bebê, vocês sabem que a criança nasce com uma limitação visual. Toda criança nasce com limite visual, toda criança. Todo mundo, eu nasci, vocês também, gente. Tem ninguém aqui que foi diferente. Aí, o que acontece? Deus é maravilhoso. Perfeito. Quem aqui sabe por que a criança enxerga só 30 a 35 centímetros de distância? Vocês não sabiam disso? Você sabia? Isso, só um pouquinho. Vocês sabiam disso? Que a criança só enxerga uma certa distância? Porque é a distância do seio no rosto. E vai precisar de enxergar mais para quê, gente? Então, é a distância do seio ao rosto da mãe. Por quê? A gente só enxerga redondo, sabia, pastor? Quando a gente nasce, a única forma que a gente identifica são as formas redondas. A gente não consegue identificar mais nada. Por causa do seio, da auréola e por causa do rosto. Tudo na gente é bolinha, você já viu? Nariz é bolinha, olhinho, a cara é redonda. Deus, perfeito, gente. Nosso Senhor, Ele é perfeito. Glória a Deus. Então, a criança só enxerga as formas de bolinha. Quando é distante, ela não consegue ver. E aí a gente aprende também a voz. A gente vai amadurecer, a gente vai aprender a falar pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. Primeira dica.
Posteriormente, qual que é o problema para essa mãe que grita demais? O problema maior para essa mãe é passar pela fase de infância da criança, que às vezes não é fácil. Tem uma mãe que tem 1, 2, 3 filhinhos, ou mesmo um que preenche o lugar de 3, que o menino é agitado. Mas essa mãe passa por esse processo de infância estressada, fadigada, às vezes fazendo uso de algum medicamento controlado, como pílula anticoncepcional, algum medicamento anti-estresse, e isso vai desencadear na mãe um processo de mudança do padrão vocal. Então, essa mãe que já está estressada, essa mãe que já está estafada, faz uso de medicamento controlado e começa a gritar, essa mamãe também pode desencadear um problema, às vezes irreversível, nas cordas vocais. É aquela mulher, às vezes, que fala assim, nossa, eu mudei demais meu padrão vocal depois que eu fiquei mãe. Mudei demais. Então, tem fator hormonal que age diretamente. Nós estamos num processo de mudança, né, gente? Então, a gente vai amadurecendo, aí tem processo de climatério, a gente vai preparando para a menopausa, tem um processo de menopausa, e a gente vai envelhecendo. A voz, ela envelhece. A nossa voz, se você pegar a voz de criança e pegar a sua voz de hoje, você fala, nossa, como a minha voz está diferente. Porque a voz vai envelhecendo. Tem pessoas que envelhecem a voz antes da hora. Existe uma série de fatores que faz isso. Então, gente, fator estresse, ele é muito forte. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu sempre vou falar com o ar que sai do meu pulmão. Eu nunca falo com o ar que está entrando. Então, por exemplo, se você puxar o ar, tenta puxar o ar e falar ao mesmo tempo. Se alguém conseguir, agora eu vou mandar para a NASA. Ninguém conseguiu, não? Então, assim, a gente não consegue falar na hora que você está puxando o ar. A gente vai falar com aquele ar que está saindo. Outra coisa muito importante. Por que tantas doenças em vias aéreas inferiores, que são os pulmões, traqueia, laringe? Porque a gente respira pelo lugar errado. Gente, coisa séria isso. Eu vejo isso demais no meu consultório. Paciente que puxa o ar e solta o ar pela boca. Não. Ó, puxa o ar pela boca e solta pela boca. Eu vou falar uma coisa com vocês. A boca não foi feita para puxar ar. Ela foi feita para soltar o ar. Entenderam? Então, tem aquelas pessoas, quando você olha para elas, elas estão em repouso, por exemplo, assistindo um filme, ou estão aqui no culto, elas estão assim. Você já viu aqueles irmãos? Gente, vocês estão rindo, vocês estão pegando, né, a visão. Vocês estão identificando com o problema. Então, a pessoa fica assim, ó. Não é? Aí, vocês estão conseguindo perceber a minha boca? O que está acontecendo? Ó, você respira pela boca, olha o que acontece. A língua vai ficando toda boba. Sabe como é que é isso? A língua vai ficando flácida. A língua é músculo. Gente, não é só barriguinha. Não é só perninha. Não é só ombrinho. A língua também tem que fazer ginástica. Tem que fazer ginástica para a língua. Aí o que acontece? Uma língua bamba, gente, é um desespero. Porque você morde ela toda hora. Tem gente aqui que come e morde a língua toda hora. Você já viu aquela coisa assim, a pessoa vive com a língua machucada? Porque a língua está batendo onde não tem que bater. Tem gente que tem a língua grande, mas não no sentido de falar da vida dos outros, pastora Flávia. A língua grande. Existem pessoas que têm uma língua em formato anatômico grande. Tem gente que tem aquela língua prachada, assim, ó. Vai no consultório, eu fico, Jesus, a pessoa coloca a língua para fora, quase vem no queixo. É, tem. Aí o que acontece? Essa língua atrapalha a pessoa a respirar. Quando a pessoa está dormindo, a pessoa acorda fadigada. Engasguei com a língua. Então, vai de acordo com a sua anatomia. Mas existem algumas misturas genéticas. Por exemplo, se o pai e a mãe têm, o filho vai ter. Não tem jeito, é linguão. Entendeu? E aí, o que acontece? Essa língua grande, mal posicionada, vai interferir na sua voz. Olha para vocês verem como que a produção da voz não é simplesmente abriu a boca e falou. Tem uma série de coisas. Outra coisa, a falta de dente ou o posicionamento errado de dente atrapalha na sua produção de voz. A nossa face, cabeça, vamos imaginar, cabeça. A face é cheia de buraco.
Ah, tá. A nossa cabeça, ela é cheia de buraco. Você já viu quando dá sinusite, que você vai tirar aquele raio-x, o médico olha assim nos buracos que tem dentro do osso e fala, não, está cheio de pus. Esses buracos, quando eles não estão obstruídos, eles estão normal, eles servem como caixa de ressonância para te dar uma característica da sua voz específica. Então, o que acontece? O ar sai do pulmão, sobe pela traqueia, bate nas pregas vocais, sobe pela laringe, parte do ar vai sair pela boca, parte sobe, entra nesses seios nasais, passa pelo nariz e produz o som. Isso, assim, em questões de milésimos de segundo, o tempo todo a gente está fazendo esse processo de ciclo. Tá? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu tenho uma voz tão esquisita. Eu não consigo entender. Por que eu converso assim? Né? Por quê? Está o tempo todo com esse nariz obstruído. Está o tempo todo com esse nariz tampado. Então, adenoide. Então, tem que procurar, exatamente, tem estreitamento, desvio de septo, treinamento nasal. Tem, às vezes, a amígdala muito grande. Aquela amígdala assim que você olha, você fala, nu, parece uma almôndega, de tão grande. É, pois é. A minha é assim. É, imensa. A minha é assim. Pois é. Aí por isso que canta lindo, tá vendo? Aí o que acontece, gente? Por isso que nós temos que entender o seguinte, a voz, ela não é simplesmente o ato de falar e produzir um som. Vocês estão vendo a quantidade de coisa que abrange? Outra coisa, dente mal posicionado, a questão do dente. Por exemplo, para a gente fazer o som, a língua tem que bater nos dentes. O tempo todo sua língua bate em pontos articulatórios, que a gente chama. Então tem os lingodentais. O que é isso? A língua batendo no dente da frente. Então, é o TD. TD. O tempo todo. Tem o som do G e do K, que a gente faz lá atrás, onde tem o nosso palatozinho mole, que é o céu da boca bem molinho, onde fica pendurada a campainha. Então, todos os lugares são importantes dentro da boca. Se faltar dente, o que acontece? O dente é a barreira. Se não tem a barreira, o que acontece com a língua? Você já viu quando o menino arranca dente? Tadinho, gente. Você arranca dentinho, fica de janelinha, a língua fica o tempo todo na janelinha. A língua é o seguinte, viu o buraco, ela vai. O freio é o dente. A língua, ela é assim. Tá? Então, queremos ter uma voz bonita, queremos ter uma voz bem posicionada. Ah, eu tenho um sonho de cantar. Ah, eu tenho vontade de trabalhar dando aula. Eu tenho vontade de ser professora. Ah, eu trabalho como atendente de caixa e eu observo que as pessoas não entendem direito o que eu falo. Gente, é muito constrangedor, por exemplo, uma pessoa, quando está conversando com você, o tempo todo ela fica assim, o quê? Hã? Não, peraí. O quê? Não, voltem um pouquinho. Voltem um pouquinho. Ah, tá. Não, o que é? Não entendi. Não, fala de novo. Peraí, repete. Gente, isso é muito constrangedor, não é? Se a pessoa está falando isso com você, eu quero te dizer uma coisa. Você não está falando bem. E hoje, gente, o falar bem, o articular bem, é a diferença na hora de uma vaga de emprego. É a diferença, às vezes, até de você conquistar aquele varão que você está clamando a Deus por aquele marido, você vai chegar a perder conversando como, gente? Né? Uma pessoa que conversa toda embolada, o homem não entende nada do que você fala com ele. Isso aí. Contagem. É. Isso daí, pastora, além de ser isso que eu já falei, problema de... Dispensável. É. O que acontece? É. Não, mas existe muito. Existe. Então, essa questão, gente, da dificuldade de você produzir a palavra de forma correta, existem algumas coisas associadas. Primeiro, às vezes, pastor, pode estar relacionado a fator cultural, por exemplo, o grupo que a pessoa convive, por exemplo, interior. A pessoa conversa, todo mundo cresceu escutando todo mundo conversar daquele jeito. Aí ela vai aprender daquele jeito. Uma outra coisa é que a pessoa pode ter um distúrbio auditivo e não consegue perceber o som no final das palavras. Então, ela pode ter alguma perda auditiva específica em alguma frequência. Então, a pessoa não vai falar porque ela não está escutando. A gente só fala o que a gente escuta. Entendeu? Então, assim, a pessoa não escutou, então não amadureceu o ouvido. Então, a pessoa não consegue detectar aquele som. Tem pessoas que têm perdas auditivas. A gente vai imaginar assim, todo mundo aqui já viu um caracolzinho, né? Onde fica a lesminha escondida. Imaginar que a gente tem tipo um caracol daquele que chama-se cóclea.
Dentro da cóclea, a gente tem uns canaizinhos, a gente tem todo um sistema de aprendizado auditivo ali. Então, se essa cóclea, que é esse caramujinho, tiver com problema, o som entra, só que a pessoa não consegue absorver o som. Bate, a pessoa ouviu que tem um som, mas ela não aprende. Aí ela conversa desse jeito. Um outro fator importante é a falta de articulação. Então, por exemplo, tem pessoas que querem cantar, querem entrar para o louvor, ou quer trabalhar, ter um emprego, quer ser advogado. Eu atendo muito paciente no consultório, que às vezes chega e fala assim aqui, eu tenho essa profissão, mas eu não consigo conversar. Então, por exemplo, um advogado, como é que vai defender um cliente para um juiz que ele não conversa? Como é que vai fazer? Meu médico falou que se ele falar, passa mal. Aí, o médico. Eu falo assim, conversa, eu chego lá. Pi, 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 pi. Ele fala assim, eu falo com ele, eu falo muito porque minha voz é rouca, né? Aham. Aí ele fala assim, eu fico rouco se eu falar. Ele perde a voz. Não consigo falar. Então, aí o que acontece, pastora? Para esse tipo de pessoa, o que a gente faz? O que a gente orienta? Se for um distúrbio muito grande e a pessoa tiver muita dificuldade de abrir a boca para falar, na maioria das vezes eu encaminho a pessoa para um tratamento psicológico associado, às vezes, com uma terapia ocupacional. Cada caso é um caso, né? Mas em casos muito graves, porque a pessoa às vezes precisa passar por um processo de cura, de trauma, de vergonha, da gente entender qual que é a raiz, né, psicogênica que está causando aquilo no paciente, e aí depois o... A maioria das mães, não todas que estão aqui, o menino fala errado, a gente acha graça, a mãe consegue entender o que ele está falando, mas tem mães que querem que o filho fale direito, até bate. Isso, muito importante da senhora falar. Por quê? Tanto a criança, vamos imaginar um problema, um distúrbio de fala que gera muita confusão na família, é a tal da gagueira. Então, por exemplo, a gagueira, gente, ela é um processo natural do organismo humano. Tem crianças que vão passar e não vão ter um momento de gagueira. Tem crianças que vão persistir por um tempo. Então, por exemplo, tem crianças às vezes que têm 1 mês de gagueira. Nesse processo de 1 mês de gagueira, que a gente chama de gagueira fisiológica, é o processo de amadurecimento cerebral associado à produção de fala. Então, a criança começa a falar, começa a juntar as palavrinhas, começa a juntar os sons, ou seja, você imagina que é uma panela de pressão que está entrando em organização. A mãe vai lá e bate na criança. Fala direito, bate. Ah, eu já sei, vou jogar um copo de água fria, não sei, porque diz que susto cura a gagueira. Já teve de tudo. Aí o menino vai começar a falar, completa as frases. Na caso da fisiológica, não, porque a fisiológica é um processo fisiológico mesmo, natural de amadurecimento. No caso da gagueira patológica, aí tem alguns fatores associados, que aí a gente tem que investigar. Disfluência. Pode, às vezes, pode ser esse lado também. Mas no caso, por exemplo, da idade de 2 anos, que normalmente é o que começa com 2 anos, a gagueira fisiológica, e a mãe cobra muito dessa criança, isso pode virar patológico. Pode persistir para a adolescência e fase adulta. O que era fisiológico vira patológico, causa trauma. Fica com medo, aí ele não fala. Aí cresce aquele adulto inseguro e ele não fala. Mas é porque a Marcela está na idade de produção de frase, é normal. Isso é normal. Então, por exemplo, a criança está começando a projetar e entender. Então, primeiro eles começam com sons, depois eles começam a fazer sílabas, depois vai para a palavra. Olha como que Deus é com a gente, gente. Olha que maravilhoso. Depois a gente vai para 2 palavrinhas, mãe quer. Normalmente é assim, mãe quer. Só fala isso. Né? E aí ele vai amadurecendo, até chegar na formação da frase, até conseguir formar texto. Aí surge a fala espontânea, que é a fase adulta, está tudo normal. Então, assim, nós somos um processo de amadurecimento. Né? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Dando continuidade a isso. Então, a questão, gente, quer ter uma voz bacana? O que cabe a vocês investigarem e olharem? Então, a primeira coisa que vocês vão olhar, vocês vão investigar, por exemplo, vocês estão querendo fazer um processo de emprego, uma entrevista de emprego. Então, por exemplo, chegar na entrevista de emprego com uma determinada posição corporal pode afetar a sua produção de voz.
Então, por exemplo, pessoas, pastora, que chega assim. Tem gente que tem a posição corporal assim. A gente chama isso de ombro fletido para frente. É o ombro de fracasso, né? Então, por exemplo, o paciente às vezes chega no consultório para mim assim. Primeira coisa que eu faço, vamos melhorar a postura. Eu já tive uma paciente uma vez que ninguém descobria, ninguém conseguia fechar uma mordida dela. Você já viu que tem paciente, por exemplo, que tem a boca com os dentes ultrapassa, assim, ó, para frente? Muito para frente. Não fecha. A gente chama isso de mordida aberta. E essa paciente, gente, ela ficava com essa boca aberta e ninguém conseguia fechar. O dentista colocou o aparelho, não conseguia fechar a mordida. A gente fazia exercício, a língua dela ia para fora, ela já tinha feito tratamento com outras fonos. E aí, um dia, numa avaliação minha, eu falei com ela assim, ó, vou fazer uma avaliação com você, vou te encaminhar para um ortopedista. Aí ela assustou, falou, mas ortopedista? Mas eu estou com dificuldade na minha língua. Eu falei, ó, o seu posicionamento corporal está afetando a gente fechar essa mordida sua. Você vai fazer o tratamento comigo, vai fazer o tratamento com a dentista e eu quero que você vá no ortopedista. Quando chegou no ortopedista, que ele foi olhar o posicionamento de coluna daquela mulher, estava todo desviado. Como ela começou a usar o colete, ela começou a fazer a correção, a postura melhorou, a mordida dela fechou. Então, um posicionamento corporal afeta tudo. Porque se você está assim, olha o que você está fazendo. Você está comprimindo a sua laringe. A laringe não foi feita para ficar posicionada dessa forma. Então, se você comprime, você não tem força para o seu som sair. Então, vai sair aquele som abafado, aquele som preso, aquela boca flácida. E isso passa uma ideia de incompetência, de fragilidade, de insegurança. Como que você vai para uma entrevista de emprego desse jeito? Então, a primeira coisa, até o posicionamento, gente, da sua roupa, do sapato que você usa, vai interferir na sua produção vocal. Então, o que eu gosto de passar a orientação para os pacientes sempre no consultório é, gente, vamos fazer uma vistoria geral? Vamos olhar geral, como é que está o seu posicionamento, você em relação à vida, como é que está você em relação às suas perspectivas de você mesma, as perspectivas de melhora, como é que está você em relação a você e o meio, o que você acha, qual que é o seu papel dentro da sua casa, o que você espera de você, o que você espera melhorar, por quê? Se você começa a entender que aquilo que sai de dentro de você, que é a sua voz, é um som natural que Deus te deu, é algo poderoso e tremendo, não é verdade? Porque é uma capacidade humana. A fala é uma capacidade humana. Então, assim, é algo muito lindo e tremendo. Então, a gente tem que entender isso. Então, quem está aqui se preparando, se organizando, antes de ir para a entrevista de trabalho, eu quero que você vá de frente ao espelho e você vai observar como que está seu posicionamento. Tá? Que a voz não sai. Exatamente. Nós temos uma musculatura que chama diafragma. Essa musculatura, sabe quando a gente está soluçando? Sabe aquele soluço que começa a ser soluça, soluça, soluça? O soluço ele é porque o diafragma fica assim com o pulmão. Jogando o pulmão para cima. Por isso você fica. Porque aquele diafragma está mexendo. Nós precisamos entender, trabalhar com o diafragma. Quem trabalha com canto, né, Flavinha? Aprende sempre a trabalhar com a respiração diafragmática. Nunca aqui. Ombro não foi feito para respirar. A gente respira assim, ó. Respira fundo. Levanta até o ombro. A gente tem que respirar aqui, ó. Só barriga, tá? Quando a gente consegue fazer essa respiração abdominal, diafragmática, a gente consegue projetar melhor. Outra dica. Então, vocês vão olhar questão de roupa, questão de postura, se a roupa está muito apertada, se a sua língua está muito flácida, vamos fazer uma vistoria em vocês mesmos e vamos olhar isso. Segunda coisa que vocês vão olhar como que vocês articulam as palavras. Uma orientação, pega um texto pequeno e lê de frente para o espelho. Sabe texto pequeno? Textinho, pequenininho. Pode ser da Bíblia, versículo, um capítulo pequeno da Bíblia. Eu quero que você leia de forma exagerada na frente do espelho. O que é forma exagerada? Articulando bem os sons. Quando você faz isso, além de você estar fazendo uma massagem facial e uma estimulação, você está treinando a sua língua de bater nos pontos certos que ela precisa aprender. E mais, você está trabalhando o posicionamento de musculatura de face. Isso é muito bom. A musculatura facial é a mesma da mastigação, que é a mesma da fala. São 3 funções. Ela serve para alimentar, serve para falar. Tá?
e serve para você ter esse posicionamento de face, de mímica facial. Então, o que acontece? Se você come mal, automaticamente vai refletir na produção da voz, na produção da fala e no fortalecimento de musculatura de face. Então, olha como que é sério. Então, por exemplo, tem crianças que... Por que a criança aprende, primeira coisa, a sugar? Ninguém ensina para um recém-nascido a sugar, ensina? Você pega o menino e fala, agora eu vou te ensinar a pegar o peito da mãe. Ninguém ensina. Isso é inato. Ou seja, a gente nasce com isso dentro da gente, programado. Então, você pega o bebê que acabou... Uhum. Muito forte. É muito forte. Sim. Por quê? Para fortalecer a musculatura. Depois ela vai passar o quê? Para a papinha. Preparando para começar a crescer quem? Os dentes. Depois o que acontece com os dentes? Nasce, começa a comer comidinha para mastigar. Então, isso daí, muitas crianças hoje estão com dificuldade de aprender a falar, pastora, porque não come a consistência certa. É mãe, por exemplo, assim, que falta mastigar comida para dar para a criança. Entendeu? Então, por exemplo, vocês aqui que cuidam de crianças, o que vocês têm que fazer? Chegou na fase da criança, passou de um aninho, você não tem mais que ficar o tempo todo colocando comidinha você mesmo na boca da criança. Deixa a criança tentar alimentar sozinha. Claro que, se você perceber que aquela criança não está comendo, que aquela criança está brincando com a comida, e ele não vai comer, e ele vai fazer mal, você vai ajudar e vai dar. Mas você não pode pegar e fazer para a criança, porque ele precisa, até o fato dele tentar pegar a colher, a gente chama isso de fortalecimento. Por que a criança tem que aprender sozinha a pegar na colher? Esse movimento que ele está aprendendo a pegar com a colher é o movimento que vai ajudar ele lá na escola a pegar o lápis. Vocês sabiam disso? A gente chama isso de pinça fina. Então, a criança ela tem que aprender. Por que na escolinha, no pré-criança, não usa caneta e lápis? Porque é muito fino, a criança não consegue pegar. A colher, ela pega assim. Vocês já observaram que a criança começa a pegar as coisas assim, ó. Ela não pega assim, ela pega assim. Isso aí. Então, a criança começa na grossa, vai evoluindo, passa para a fina. Mas tudo é um processo, é uma junção. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa, não? Nada? Uhum. Uhum. Isso. Pode. Não só pode, como deve. Só que tem formas de correção. Então, por exemplo, é o jeito certo. A primeira coisa é abaixar na altura da criança. E aí você não precisa de falar, menina, você está falando errado, fala direito. Você não precisa de falar isso. Na hora que ele falar, mamãe quer dedeira, você abaixa na altura dele e fala, você quer a mamadeira? Entendeu? Não precisa de você, por exemplo, mãe, quer água? Ah, tá, você quer água? É, desse é bobo, menino, parecendo da roça. Tá. Você fala da criança? A nossa. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Processo de mastigação. O interessante, gente, é que a gente lateralize o alimento. Então você pegou, cortou, né? Colocou o alimento na boca, joga de um lado, joga do outro e engole. Existe um padrão de mastigação. Na verdade, dentro da fonoaudiologia, da motricidade orofacial, a gente considera que a mastigação saudável é aquela que é eficiente para a sobrevivência. Por quê? O interessante é que você mastigue bilateral, centraliza o alimento e faz a deglutição eficiente, para não ficar resto alimentar na boca. Só que, por uma série de fatores e alterações, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade pelo posicionamento ósseo, pelo posicionamento de língua. Então, a gente considera assim, mastigou, viu que está bem triturado, engole. Nunca alimentar com líquido, tá, gente? A não ser que seja algo assim muito seco, algo que realmente você perceba assim, que aquilo vai sugar toda a umidade da sua boca. Por exemplo, vai comer uma rolha de paçoca. Você colocou a paçoquinha toda na boca, você sente na hora que aquilo ali puxa a sua saliva, suga a sua saliva toda. Se você quiser umedecer a boca com um pouco de água, não tem problema. Mas não pode, por exemplo, estar comendo e bebendo líquido o tempo todo. Porque o líquido, o que ele faz? Ele faz descer a comida sem ser mastigada.
Você coloca na boca, automaticamente você engole. É o reflexo de deglutição, vai acontecer. Para acabar rápido. Isso aí, isso aí. Então, gente, na questão da impostação da voz e da entonação vocal, o que você sempre tem que ter em mente, por exemplo, eu quero melhorar a minha voz. Não existe uma receitinha de bolo, de chegar aqui e falar assim, ó, vocês vão fazer esse tipo de exercício e vocês vão estar bem. Por quê? Cada indivíduo é único em suas necessidades. Ninguém é igual a ninguém. Então, para passar um exercício e falar assim, olha, você precisa de melhorar a sua voz nesse padrão, para tirar a rouquidão, para tirar a aspereza, para tirar a soprosidade, porque a sua voz, ela é um reflexo da sua saúde. Então, por exemplo, tem pessoas que têm a voz fanha por um processo de adenoide e de sinusite mal curado. Tem pessoas que vão ter a voz da chamada taquara rachada. Aquela pessoa que conversa o tempo todo está desafinando. Por quê? Por um processo, às vezes, de tireoide, de posicionamento errado, inadequado da glândula da tireoide. Então, tem uma série de fatores que tem que ser avaliado. Tem pessoas que vão ter uma voz o tempo todo parecendo uma voz de gripe. Você já viu que tem gente que você conversa, dá vontade de você fazer assim... Parece aquela voz molhada que a gente chama. Aquela voz parece o tempo todo com secreção. Voz de fumante. Ou da pessoa alérgica. Exatamente, exatamente. Uma voz rouca. Não. Agora, o interessante, gente, é que... É uma curiosidade para vocês. Nós, mulheres, vamos envelhecendo e a nossa voz vai ficando grossa. Isso é o natural. Porque vai ficar mais grossa ainda. Porque a cartilagem vai ficando osso, vai enrijecendo. E o homem vai afinando. Aí o homem vai afinando. O que acontece? Um dado curioso que eu peguei para vocês aqui, não sei se vocês sabem. As pregas vocais, que são músculos, bonitinhas, gente, uma gracinha elas. São músculos, são pares. O que acontece? No homem, bate 125 vezes por segundo. Vocês acham muita coisa? Pensa num segundo, bateu já 125 vezes. Coisa demais, né? Praticamente uma asa de beija-flor, né? Só que nós, presta sentido. A gente bate 250 por segundo. Isso é a mulher tranquila. Isso é o natural do corpo humano. Gente, não é interessante isso? E o que acontece? O Senhor, Ele fez a gente, por exemplo, nós temos a mesma anatomia do homem e da mulher. O homem tem isso, a mulher tem aquilo, o homem tem isso, a mulher tem aquilo. Mas todo mundo no sistema fonatório, a gente tem as mesmas coisas. Mas Deus fez a prega vocal do homem mais gordinha e mais elástica. Por isso que a voz deles é grave. Então ela é gorda e mais mole. A gente, Deus fez ela fininha e esticada. Por isso que a gente fala mais. Entendeu? Então imagina um violão sendo afinado. Que se ajusta bastante ali aquela corda daquele violão. Assim é a prega vocal da mulher. Nós precisamos cuidar, porque a saúde vocal, gente, ela precisa de ser entendida no sentido de que é o seu meio de propagar o evangelho. É o seu meio de adoração ao Senhor. É o meio que o Senhor te deu para cantar louvores, para adorar ao Senhor. Se você não cuida, existem lesões, pastor, que são irreversíveis. E você sabe que isso prejudica ela? Porque, por exemplo, se for numa escola pública, se ela tiver um período aí, por exemplo, que a gente fala período probatório, que é aquele período que ela está em observação, se ela começar a ter muito afastamento, se as pessoas começarem a reclamar, por exemplo, que a classe toda não está aprendendo aquilo que ela está passando, é que a professora perde o cargo. Então, eu não posso passar nenhum exercício de receitinha, tá? Que não é permitido pelo Conselho de Fonoaudiologia, que a gente tem que tratar individualmente em consultório. Mas a orientação, gente, básica da vida humana, água. Bebam água. Bebam muita água. Hidratam-se. Por quê? A prega vocal hidratada, ela funciona bem. Limpa a secreção. Tudo. Pode falar, querido. Verdade. Isso acontece. Concentrar naquilo, acompanhar.
nesse caso aí, irmão, o que tem que fazer é um trabalho de processamento respiratório mesmo. Que se você está atropelando, porque o seu processo respiratório pode estar curto. Então, você respira curto. Então, entra pouco ar, sai pouco ar, mas a vontade é de falar mais. Você já viu que às vezes tem pessoa que você vai conversando, parece que ela está estrangulando? Parece que vai estrangulando, porque já não tem mais ar de reserva ali naquele pulmão para usar. Tem que articular, falar devagar. Aquele exercício dela é excelente para Sopro. É. Eu não posso dar opinião nenhuma. Não tem jeito, assim, de evitar, cortar o processo 100% de envelhecimento, não tem. O que a gente pode é não permitir com que haja um envelhecimento precoce das pregas. Então, a primeira coisa, evitar hábitos vocais que sejam prejudiciais. Então, por exemplo, cantar de forma errada, gritar. Então, a gente tem que evitar isso. A gente tem que evitar, por exemplo, assim, de comer muito e tentar usar a voz. Processo de TPM altera a voz assim, significadamente. Destrói a voz. Então, por exemplo, no período de TPM, no período de menopausa, uso de alguns medicamentos, aspirina, esses medicamentos assim efervescentes, eles entram e fazem mal. Uso de pastilhas, evitar, por exemplo, chupa muita pastilha Benalete. É porque aí já vai agir direto trazendo refluxo. O que o refluxo faz? Só falo mais nada. O que a pastora está falando, que é a questão da comida gordurosa. Então, por exemplo, se você tem tendência a desencadear refluxo gastroesofágico, o que é isso? Azia, queimação, má digestão. Comer o tipo de manhã, meia-noite ainda está lembrando da comida que está no estômago. O que acontece? Essa comida que fica parada, ela vai subir. E em vez dela descer pelo mesmo lugar, não, ela sobe pelo esôfago, vai lá na prega vocal, goteja e cai. Tenta descer para o pulmão. Tem pessoa que o tempo todo fica assim. Porque ela vem com suco gástrico. E a prega vocal não é preparada para digestão. Então, o tecido do corpo é diferente. Eu gosto muito de leite quente, sabe? Eu gosto de dormir, eu gosto muito de tomar leite quente. E o leite quente, eu gosto dele quente. Faz mal para as cordas vocais? Não, pastora, não vai fazer de forma direta mal. Na verdade, o que acontece? Tudo que é muito quente, a gente sempre alerta o paciente, porque se você tentar ingerir aquilo quente, você já viu o movimento que sua língua faz? É um trem fantástico. Nem Circo de Solé faz o movimento que a língua faz. Você já viu o que a língua faz para vocês não queimar a boca? Você já viu o movimento que a língua faz? Ela se vira nos 30. Ela se vira nos 30. O tempo todo ela joga comida para todo lado para não queimar. Aí tem hora que não tem jeito, né? Tudo bem. Mas aí o que acontece? Quando você come um alimento muito quente, aquilo pode, de certa forma, causar uma mudança de temperatura muito brusca dentro de cavidade intraoral. Então, a gente sempre indica de morno para quente. O pelando, nem o gelado, extremos faz bem. O corpo humano não gosta de extremos. Tudo que é muito quente, muito frio, muito alto, muito baixo, tudo isso faz mal. É o equilíbrio. Entendeu, pastora? Mas, assim, tomar o leite morno não tem problema. O leite não vai te prejudicar. Agora, tem algumas coisas... Gente, foi bacana? Tirou dúvidas? Todo mundo tem mais alguma pergunta? Uma pessoa que ela é muito tímida. Ah. A pessoa muito tímida. E ela conversa, ela em vez de ela conversar também para fora, ela também foi para dentro. Tudo para dentro. Ou seja... Então, uma pessoa com grau de timidez, porque tem gente que fala assim, eu sou tímida. Às vezes a pessoa não é tímida. A pessoa ela conversa errado mesmo.
Entendeu? Então tem gente que, por exemplo, fala assim, eu sou muito tímido para umas coisas e para outras eu não sou. Então o interessante, pastor, é fazer realmente uma avaliação com um profissional, seja com um psicólogo ou com um fonoaudiólogo, para conseguir detectar o que é a raiz daquele problema. Entendeu? Daquele problema. Agora, gente, a própria Bíblia diz, né, que os tímidos não herdarão. Então, eu acho que fica a mensagem. Então, assim, Deus quer que a gente solta a voz. Solta a voz para o reino, solta a voz para as vidas que estão aí precisando de evangelismo, de salvação. Né? A voz que clamava. Quer perguntar? Não? Tá tudo tranquilo, gente? Então, agradeço a oportunidade, viu, pastora? Deus abençoa. Alguém